Pois bem, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os dons espirituais. Vamos começar aqui com o texto introdutório em 1 Coríntios 12, o verso de número 1. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Ao cuidado de Paulo quanto à ignorância. E por quê? Ele quer tratar sobre a dimensão que isso tem. As Escrituras deixam bem claro que o Espírito Santo, irmãos, derramou sobre aqueles crentes, aqueles irmãos, habilidades sobrenaturais. Para que fim? Para manifestar até a volta de Cristo a sua obra redentora. Então, inúmeras habilidades, né? Há quem diga que existe dons ministeriais, dons espirituais. Só existem dons espirituais. Esses dons espirituais se manifestam pontualmente para preparar alguém para uma obra específica do ministério, dar a esse a capacitação no seu apostolado, né, no caso dos apóstolos, no seu pastoreio, na sua obra evangelística. Este é o dom dado à igreja. Então, o Senhor derramou inúmeros dons. Aqui mesmo em Coríntios, a partir do verso número 7, diz assim, Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, aquilo que nós dizemos agora. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espírito, e a outro a variedade de línguas, ou a variedade de idiomas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo-as particularmente a cada um como quer. Então, da maneira que ele bem entender, ele vai derramar esses dons. Quando nós vamos em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então ele dá esse dom. E, de maneira geral, qual que é a finalidade do dom dado à igreja? Verso número 12. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom de maneira geral, para aperfeiçoamento da igreja. Então, você vai ter a relação desses dons de forma muito variada. Você vai ter profecia, você vai ter ensino, você vai ter socorro. A gente poderia ler aqui, por exemplo, 1 Pedro, vai comigo, 1 Pedro, capítulo de número 4. O verso de número 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo,
a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Então você vai ver, existem vários tipos de dons. Olha aqui, alguns dons que ninguém busca. Vão aqui a partir do verso número 8. Mas, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Verso 9. Sendo que hospedeiros uns para os outros, sem murmurações. Você ser uma pessoa hospedeira, aquela que recebe pessoas. Não é só recebe na sua casa, isso é uma forma de hospedaria, de você receber alguém. Mas até mesmo quando você está congregado e chegam pessoas, aquele que acolhe é um dom. É por isso que você pode insistir para as pessoas serem acolhedoras, elas não conseguem ser, elas não têm um coração quebrantado para isso. Ser acolhedor é um dom. Verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, cada um atue o dom conforme recebeu. Todos dentro do corpo são ajustados e amadurecidos para o exercício de múltiplos dons. Só que dentro do sistema pentecostal, o dom é falar línguas, o dom é profetizar. Você nunca vê alguém falar sobre o dom, exercer dom de socorro, dom de misericórdia. Isso são os dons. São inúmeros eles. Então nós temos inúmeros dons. A gente poderia listá-los aqui, mas são inúmeros. Só que no meio desses dons que nós temos socorro, profecia, ensino, generosidade, ser essa pessoa que recebe os outros, inúmeros desses, existe um grupo de dons que foram destinados para autenticar a mensagem do Evangelho diante dos judeus incrédulos. Dentro desse pacote todo de dons de aperfeiçoamento da igreja, aquilo que nós lemos em Efésios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ali existem dons que são para a edificação, o reparo, o aperfeiçoamento da igreja, e existiu dons que era para autenticar a pregação do Evangelho diante dos judeus incrédulos. Estes dons são nomeados como, de alguma forma, como dons extraordinários. Quais são esses dons? Milagre, cura, expulsar demônios, profecia, línguas e interpretação. Esses são alguns deles. Estes dons, com esses considerados dons extraordinários, têm o papel, a princípio, na igreja, de gerar, diante dos judeus, o impacto da obra do Evangelho. Assim como esse mesmo povo hebreu estava no deserto e diante daquela glória que repousou sobre o monte e que manifestou na vida de Moisés, eles temeram a Deus, assim também sobre o princípio da igreja, os primeiros irmãos, aquela glória repousada serviu para gerar, em primeiro momento, um profundo temor e consciência dos judeus incrédulos. E qual que era, entre muitos aspectos, a consciência? Era a consciência dos seus próprios pecados, o temor a Deus. Esses sinais especiais atestavam diante deles a mensagem do Evangelho. Lembra que as Escrituras dizem que o povo judeu não buscava sempre um sinal? Era característico do povo de Israel, o sinal. Israel sempre se relacionou com Deus diante de sinais. Então, esses sinais eram para testar e confirmar o Evangelho. A prova disso, João Batista, vocês lembram João Batista? Quando estava ali para ser preso, aquela situação toda, mandou perguntar, olha, pergunta para Jesus se ele é aquele que havia de vir. Vai lá em Mateus comigo, capítulo de número 11.
o verso de número 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar as instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, ou de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Veja que o Senhor Jesus, João Batista pergunta: olha, esse aí é aquele que havia de vir? O ministério de Cristo estava confirmado pelos sinais. O ministério de Abraão, o ministério de Noé, o ministério de Moisés e de muitos outros homens foram manifestados em sinais. O Senhor Jesus vem como aquele que carregava o sinal desses feitos extraordinários. O cego vê, o coxo andar, leproso ser limpo, surdo ouvir, morto ressuscitar. E aqueles que eram pobres, no sentido de não terem acesso à graça, esses aí ouviram o Evangelho. Os pobres, aqueles que estavam em escravidão, ouviram o Evangelho da libertação. Então veja que Jesus identifica para João: olha, são estes sinais aqui que atestam que eu sou aquele que havia de vir. E lembra que o ministério do Senhor Jesus foi recheado desses sinais. Era ressuscitar mortos, era curar os enfermos, cegos, veja, prodígios maravilhosos, água se tornar em vinho. Lembra de tudo isso que eu fiz o paralelo com os feitos lá do Sinai, lá de Moisés. Então, nascido da Virgem, olha que milagre, água se converter em vinho, inúmeros outros sinais, grandiosos sinais, e tudo isso para atestar, como ele atestou para os discípulos de João Batista, que ele era o enviado. Aí, a partir daí, ele separa os seus apóstolos, dizendo assim: olha, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Em Marcos 16 ele diz: eis que os sinais seguirão aos que crerem. Ele não está falando de uma crença genérica, mas de uma crença objetiva, cunhada aos apóstolos. Ela foi dada aos apóstolos, um ministério específico. Ele diz: olha, tomar veneno, quer beber algo mortífero, até se forem picados por algum animal venenoso. Ele começa a dizer as coisas que iriam acompanhar, sinais que ele nem verbalizou, ou pelo menos não foram descritos ali, aconteceram com Pedro, dele sair de uma cela sem a porta ter que abrir. Pensa, você já ficou trancado dentro de casa? Não teve que chegar um chaveiro? Aqui, já deixou o carro trancado que nem eu já deixei? Você transportou para dentro do carro? Não. Você viu Pedro ficar fazendo isso à torta direita? Saindo de um lugar aparecendo no outro? Filipe transportado de um canto para o outro? Você viu isso? Agora isso aí virou máquina de teletransporte? Não, tudo tinha uma causa e um motivo. O dom era dado conforme o que era útil, gente. Útil no sentido de que o Senhor propôs aquilo para aquele fim. Então ninguém pode dizer: olha, eu tenho esse dom para mim. Não, ninguém pode dizer isso. O dom é dado pelo Senhor conforme ele for útil. E a gente precisa pensar isso não na igreja local meramente, pensar a utilidade disso na história. Deus deu o dom a Noé de fazer um barco porque ele viu que era útil. Ele não me deu esse dom. Eu não vou ter esse dom para fazer um barco daquele tamanho, gente.
Vocês conseguem entender que o dom está específico e atuante, relacionado ao propósito e não ao meu desejo? Então, o Senhor Jesus faz isso, aí Ele dá esse dom aos apóstolos. Olha aqui, em 1 Tessalonicenses, Paulo afirmou que a pregação do evangelho dele não foi só com palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, capítulo de número 1. O verso de número 5. 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então ele diz, olha, não foi só a palavra, não só foi a pregação. Existia muitos outros feitos, manifestações sobrenaturais. A sombra passar e aquilo efetuar alguma coisa. Aí alguns perguntam assim, cadê o Deus de Paulo? Cadê o Deus de Pedro? Cadê o Deus de não sei quem? Na verdade, a pergunta não é cadê Deus de Paulo, é cadê Paulo? E por que a pergunta é cadê Paulo? Porque o ministério de Paulo foi dado a quem? Adivinha? Para Paulo. Está vendo? Que é algo específico. Vamos ver como é que é algo específico. Vamos ver se Deus dá um ministério genérico. Olha aqui, vai lá comigo em Efésios. Nós lemos agora. Capítulo de número 4. Verso de número 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo deu uns para. Sobre o apostolado de Paulo, sobre as pessoas quererem ter o mesmo apostolado, vem cá, 1 Coríntios, volta aqui, 1 Coríntios, capítulo de número 12. Verso de número 28. E a uns pôs Deus na igreja, lembrando que igreja é a nossa congregação? Não, igreja é o todo, a igreja desde aqueles irmãos, porque Paulo faz parte da nossa igreja, Pedro faz parte da nossa igreja. Ele não está no hall de membros, no sentido de estar escrito dentro de uma lista interna de uma denominação, ele está no corpo espiritual que é a igreja. E a uns Deus pôs na igreja, pensando na igreja como um total, não igreja de denominação. Primeiramente, apóstolos, que são aqueles que anunciaram ali, que fizeram um fundamento, prepararam o fundamento. Os profetas, aqueles que profetizaram desde a antiguidade, e também aqueles que têm anunciado as Escrituras. Em terceiro, doutores, pessoas que vão instruir. Depois, milagres. Depois, dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Aí a pergunta 29 é, porventura, são todos o quê? Apóstolos? Hoje em dia está todo mundo virando, né? Mas são todos? Não. O dom de apóstolo é transferido? Apóstolo faz apóstolo? Não. Mas hoje faz, né? São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Todos operam milagres, gente? Não. Por que todos não operam milagres? E por que não são todos apóstolos? Verso de número 11.
Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quem quer. O Espírito, olha o verso de número 7. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então, cada um tem um papel, e os apóstolos exerceram esse papel. É interessante, né? Todo mundo quer a unção de Paulo, mas ninguém quer as prisões de Paulo. Ninguém quer os chicotes de Paulo. Ninguém quer as madrugadas no relento. Ninguém quer as pedradas de Estevão. Ninguém quer. Porque nós somos instruídos pelo sistema religioso evangélico a desejar dons e coisas para serem vistos pelos homens. Lembra de qual era a questão que o Senhor Jesus falou dos fariseus, dos hipócritas? Que eles oravam nas esquinas para que fim? Serem vistos pelos homens. Você não vê ninguém querer buscar e subir no monte para ter o dom de socorro. Você não vê. Ninguém subir ao monte, fazer um propósito de 7 sexta-feira, emagrecer até a costela, para ser um hospedeiro, saber receber as pessoas. Mas eles vão aos montes para aprenderem a tentar falar em línguas e profetizar, porque eles vão ser o centro, me desculpem a expressão, serem centros de um circo. Que quando chegarem, vão falar assim, ó, agora é o fulano de tal, esse aí revela. Nossa, o irmãozinho, a irmãzinha ali estava num poder, atrapalhou até a pregação, que não parava de falar língua estranha. O sistema religioso chegou ao ridículo de colocar sino para poder parar o negócio. Não sei se você já viu isso. Blim, 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 blim. Buzina para parar. Olha, a prova da infantilidade que tem sinal para parar o recreio, gente. O sinal para parar o recreio. E aqui o propósito era para aquilo que era útil. Então os apóstolos foram usados com milagres? Foram. Deus pode fazer milagre quando Ele quiser. Eu vou perguntar para vocês, Deus pode fazer outra arca de Noé? Hã? Se Ele quiser, Deus pode abrir o mar vermelho de novo? Hã? Pode. Então esse argumento de que Deus vai usar da mesma maneira, se aplica a qualquer uma dos feitos de Deus. A grande questão é, qual é a utilidade dele fazer um barcão hoje? Nos livrar da corona? Qual que é? Então ele tem uma obra para o que é útil. Útil. Aí alguém diga assim, não, mas Deus opera da mesma forma. Entenda, irmãos, Deus é o mesmo. Mas a sua operação está ligada intimamente a um propósito. Deus não muda. O mesmo Deus que deu a sabedoria a Noé para fazer o barco, que fez a mão de Arão apodrecer lá, a vara florescer, que fez o cajado virar serpente, que abriu o mar vermelho, que desceu com medo do céu, que deu coluna de fogo, esse mesmo Deus é o mesmo. Mas Ele fez isso numa dispensação, fez outra obra em uma outra dispensação, e tem feito outras em uma dispensação. É por isso que nós não precisamos pensar e sermos arrogantes de que nós vamos manipular o poder de Deus ao nosso favor, o religioso. E esse não é o grande problema. Olha o que aconteceu. Estava Moisés e Arão, enfiaram a mão na jaqueta, tiraram a mão, saiu podre, não saiu? O que os magos de Faraó fizeram? Mesma coisa. Jogou o cajado no chão, virou uma serpente. O que os magos fizeram? As mesmas coisas. Eles fizeram um laboratório até para testar as pragas. Ah, não, isso é fácil de fazer. Se a água ficar vermelha, é fácil de fazer. Quando os magos não reproduziam
Eles só diziam que era fácil de fazer, que é comum. Basicamente é quando encontra alguma coisa que é inegável do que Deus fez, olha o que a ciência fala. Ah, não, mas isso é fácil de explicar. O mar vermelho se abriu porque a maré abaixou, havia um aterro no centro. Tem inúmeras explicações. Ou quando os outros religiosos não fazem sinais que não esses sinais não apontam, olha para você ver que coisa, para a verdade do Evangelho. Acontecem sinais, mas esses sinais não levam as pessoas a um profundo arrependimento, a um temor da verdade de Deus. Olha aqui, 2 Coríntios. O verso de número 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Verso 14. E não se maravilhem, porque o próprio Satanás se transfigura em quê? Anjo de luz. Não é de se espantar que até mesmo os seus ministros possam se transformar em ministros que operam justiça, mas o fim dos tais será conforme as suas obras. Olha para você ver, ele está querendo dizer que esses falsos apóstolos estão efetuando sinais de Deus, aparentemente sinais de Deus. Ele está dizendo assim, que o fim deles serão conforme as suas obras. Lá nos judeus, os fariseus se gloriavam de ficar orando na esquina, né? Hoje não. Se gloriam porque falam línguas estranhas, que profetizam, porque cadeiras de rodas se levantam, são fechadas. Que agora o poder nem é mais de Deus. O poder de Deus é daquela instituição, aquela instituição do poder de Deus. O poder está sobre aquela instituição. Então Deus tem um propósito de operar. E esses primeiros sinais que eu estava falando com você, sobre milagres, esses feitos, lembra o Senhor Jesus quando ele pregava, ele estava entre gentios ou judeus? Judeus. E ele manifestou sinais entre os judeus. E os sinais dele começam a vir para juízo. Lembra que ele fala? Olha, Cafarnaum, se Sodoma visse os sinais que vocês viram, eles teriam estremecido as pernas, clamado por mim. Serviu de juízo, porque o sinal, assim como o sinal para Faraó serviu para juízo, assim também para aqueles que não receberam o Evangelho entre os judeus, serviu para juízo. Um desses sinais que era usado naquele período para fortalecer a pregação do Evangelho era o sinal das línguas estrangeiras, que nós temos na tradução da nossa Bíblia como línguas estranhas. Mas a palavra estrangeira significa estranha, que não é comum do meu idioma, como eu expliquei para vocês. O javanês é uma língua estranha, o mandarim é uma língua estranha, que é estrangeira, fora do meu conhecimento, fora do meu know-how. Agora, o português, para alguém de outro país, é uma língua estranha. Ele não vai me entender falando o português, assim como eu não vou entender o alemão. E Deus começa a fazer um sinal com as línguas estranhas para os judeus. Elas foram um sinal para Israel de que Deus estava manifestando o Evangelho entre os gentios. Porque até então, os judeus acreditavam, e você vai entender isso quando você ler a carta de Romanos. Os judeus acreditavam que Deus era Deus de Israel.
dentro de Jerusalém se cultuava em aramaico ou hebraico. Era a linguagem matriz. O aramaico era uma língua dos hebreus, pode chamar assim de uma língua pobre, uma língua comum. O hebraico era considerado língua santa. O hebraico é a língua pela qual Deus diz: diga a eles que eu sou. O hebraico era o único idioma que Deus havia falado com Moisés. O hebraico é o idioma pela qual Deus escreveu com o próprio dedo as pedras. Então, quando o judeu olha para o hebraico, o que ele entende que é? É uma língua santa, e que Deus fala aos homens e só a Israel, aos hebreus, aos judeus. Todo o rito em Jerusalém, de hebraico. Por quê? Porque era a língua. Aí no dia de Pentecostes, todo o ritual lá dos 50 dias da colheita, toda a festividade em hebraico. Aí o que acontece? Desce o Espírito sobre eles, vem aquelas tochas de fogo sobre a cabeça deles, e cada um começa a falar em outro idioma que não era o idioma dos hebreus. Começou a falar na língua dos gregos, de Creta, de Atenas, começaram a falar com a linguagem de todo mundo, e eles falaram assim: olha, eles estão falando da grandeza de Deus. Olha para você ver como é que eles entenderam. Quem ouviu falou assim: peraí, eles estão falando da grandeza de Deus nas nossas línguas? Era para estar falando na língua dos judeus. Aí um deduziu: no mínimo eles estão bêbados para fazer isso, porque não se pode fazer isso. Tem que se cultuar na língua dos hebreus. É por isso que eles acharam que eles estavam bêbados, porque jamais esperaria alguém falar da grandeza de Deus numa festividade judaica em outra língua. Eu falo, esse povo está bêbado. Para desonrar a liturgia judaica, assim, tem que estar bêbado. Então eles começam. Então, isso foi um sinal. Isaías, no capítulo de número 28, no verso de número 11. Porque por lábios estrangeiros e por outras o quê? Línguas, falarei a quem? A este, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, em Isaías, a profecia de Isaías foi em hebraico? Foi em hebraico. Isaías começa a profetizar: olha, vou falar a esse povo com outras línguas, com outros idiomas. Era um sinal que viria para os judeus incrédulos. Deus estava falando a todo o povo, dizendo: olha, vou fazer discípulo de todas as nações. Agora não vai ser só judeu. Lembra lá do Evangelho de João, capítulo de número 1? Ele veio para os seus. Eram os judeus que ele era? Era o povo de língua hebraica, aramaica? Ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas todo aquele que o recebeu, deu o poder de se tornar filhos de Deus. Então os primeiros judeus recebem o dom de língua, começa em uma festa judaica, onde o hebraico era a língua matre para toda a liturgia, se falava de Deus em hebraico, lia-se os salmos em hebraico, lia-se os textos de Moisés em hebraico. Agora eles começam a falar em outros idiomas das grandezas de Deus. Entenda que esse apego linguístico não é exclusividade do povo judeu, não. A Igreja Católica, durante os tempos, também se apegou ao latim. Assim, só podia rezar a missa em latim, a Bíblia não podia ser traduzida, só na Reforma Protestante que a Bíblia pôde ser traduzida por outra língua. As pessoas iam à missa e não entendiam ilhufas do que estava acontecendo.
padre falava, ninguém entendia. E o culto, agora, a missa faz sentido com o padre falando uma língua que ninguém entendia? Faz sentido? Não. Então, por que os crentes acham que faz sentido um culto em que ninguém entende a língua? Está entendendo a regra? A gente sabe, não, um padre ministrar uma missa ou falar uma coisa com um idioma que ninguém entende, não faz sentido. Mas faz sentido um culto onde um monte de gente está falando um monte de coisa que ninguém está entendendo. É por isso que a gente tratou sobre qual que era a motivação da língua, sobre qual o contexto em Coríntios. Pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, vê em Éfeso, em Gálatas, em Timóteo, vê em Pedro, vê em Hebreus, vê se você encontra mais instruções sobre o dom de língua. Aonde que fala? Em Coríntios. Descreve os primeiros atos em Atos dos Apóstolos e em Coríntios. E você vai ver que todos os momentos que em Atos dos Apóstolos teve a língua das línguas estranhas, sabe no meio de quem que era? E no meio de quem que estava? Judeus. Abre aí, ó. O próprio Atos capítulo de número 2 ali, eles estavam numa festa judaica. Então não foi no meio de judeus e judeus que foram utilizados ali, foram manifestados? Quem desceu para lá foi ateu ou foi judeu? Quem descia para Jerusalém para a festa? Judeu, de todos os povos. Aí, ó, Atos capítulo de número 10. A partir do verso de número 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram do quê? Quem são os fiéis da circuncisão? Judeus. Todos quanto tinham vindo com Pedro. O que aconteceu com eles? Maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Olha o propósito do impacto aqui. O dom conforme for útil. Foi útil aqui em que sentido? Mostrar para os judeus que gentios estavam recebendo a graça do poder do Espírito Santo. Ele fala assim, uai, que é isso? Eles estão recebendo esse dom? Atos 19. Em Atos 19 aí, ó. Verso número 3. Paulo perguntando aos judeus aqui convertidos. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, aqui na autoridade. Um estava sendo batizado na autoridade de João Batista, no ministério de João Batista. Ele disse, não, João Batista estava preparando vocês para aquele que havia de vir, veio Cristo, então vocês precisam ser batizados na autoridade nele. E eles foram batizados, e logo após isso, olha o que diz o verso número 6, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E aqui, eles eram judeus, é por isso que acontece isso aqui, eles converteram para agora provocarem outros judeus com este dom. Olha aqui o verso número 7. Estes eram, ao todo, uns 12 varões, e entraram aonde?
Sinagoga é lugar de quem? De judeu. E falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então Paulo estava ali no contexto de judeus recebendo o Espírito Santo, judeu da sinagoga recebendo a palavra. Era um sinal naquele momento para judeus. E qual que era a intenção de Deus também com isso? Manifestar em idiomas, um povo que nunca falou o grego, começar a falar o grego da noite para o dia. Assim como Noé, da noite para o dia, começou a catar madeira. O que falaram que Noé tinha? Esse cara deve estar biruta. Noé estava construindo um barco, gente, onde não tem mar. Uma parte seca. Eles nem estavam duvidando da capacidade. Era para como que ele ia carregar esse barco? Tudo bem, supondo que você consiga fazer, mas para onde você vai levar esse barco? Não vou precisar levar para lugar nenhum. A água vai vir daqui. Isso parece loucura? Parece loucura, não parece? Também era uma loucura. As pessoas que nunca estudaram idioma, do nada começaram a falar a língua. Isso foi pelo mesmo poder que pessoas estavam mortas e receberam a oração de pessoas e elas voltaram à vida. Pelo mesmo poder, a matéria de Pedro desfragmentou dentro de um ambiente e se remontou em outro ambiente sem ter que abrir a porta. Da mesma forma, Filipe acaba uma situação e também vai para outro lugar. As Escrituras em Atos não têm a obrigatoriedade de descrever como foi, mas é evidente que ali foi de um contexto que vai além da nossa naturalidade. Se isso fosse a todos os crentes, por que nós estamos pegando ônibus? Conhece alguém que ressuscitou algum morto aí no caixão? Presenciou? Presenciou? No velório? Estão morrendo aí, eram 2.700 e poucos mortos de corona. Presenciou algum pregador ressuscitar, entrar numa ala, sem proteção nenhuma. Sem isso aqui, sem máscarazinha, sem luvinha, chegar lá, falar assim, que isso? Eu enchi meu templo lá, 20 mil pessoas, não é essas 10 criaturas deitadas aqui, ligadas nesse aparelho que vai ser difícil para mim. Fazia fila na minha denominação, entraram lá? Não. Agora vão arrumar qualquer desculpa teológica. Mas por que não entraram? Pelo mesmo motivo que não tem ninguém fazendo barco, pelo mesmo motivo que não tem ninguém aí fechando o olho e atravessando o mar, andando sobre as águas, pelo mesmo motivo que não tem ninguém comprando só um pão de sal e dividindo dentro de casa para virar 20. Porque cada coisa é dado e manifestado conforme for útil. Então o propósito da língua ali é para que judeus soubessem que os gentios estavam sendo alcançados. E Paulo insiste nisso. Olha como é que Paulo insiste nisso. Abre aí em Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, éreis o quê? Gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão. Quem são os que se chamam circuncisão na carne? Judeus, só que são circuncisão feita pelas mãos de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Lembra que os gentios não eram de Israel, estranhos ou desconhecedores do concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus aonde? No mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, quais ambos? Gentios e judeus. Fez quantos?
derribando a parede da separação que estava no meio. Derribando esta parede que estava no meio. Colossenses 3. Colossenses, capítulo de número 3. Verso de número 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão e nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre. Mas Cristo é o quê? Tudo em todos. As línguas significava esse entendimento. Um povo que não era povo estava recebendo a mensagem de Deus. E o negócio vai ficando agravante, porque a princípio eles começam a entender assim, não, beleza, está pregando aos gentios, então os gentios têm que virar judeu. Aí depois Paulo começa a dizer, não, tem que circuncidar. Aí é confuso na cabeça deles, porque eles achavam que tinha que ter separação. Só que Paulo começa a dizer, olha, não, ele derrubou essa separação. Agora, aqueles que não são da circuncisão, os que são da circuncisão, formam um só povo. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 11. Porque toda a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Verso de número 12. Porquanto não há diferença entre quem? Judeus e gregos. Os gregos representam os gentios. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... Então não tem judeu, não tem grego. O judeu não entendia isso. E este sinal era um sinal para apontar para que o incrédulo entendesse. O judeu incrédulo entendesse. Gálatas, vai lá comigo. Vou te dando mais textos aí. Gálatas. Capítulo de número 3. Verso de número 28. 27. Melhor, 26, 27 e 28 vai ficar melhor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Jesus, já vos revestistes de Cristo. Lembra que aqueles judeus foram batizados em Jesus? O que eles começaram a falar? Em idiomas dos gentios. Os que falavam o idioma dos hebreus, começou a falar em idioma dos gentios. Verso número 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo e nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Volta lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Verso de número 13. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, formando o quê? Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Era esse o propósito, tinha uma causa. Sabe aquela causa que as pessoas não entendem, não lêem as Escrituras e falam assim, não, a gente fala língua estranha para o diabo não ouvir. A gente fala língua estranha para batalha espiritual. Uma vez eu li um livro sobre batalha espiritual. É interessante que batalha espiritual, nesses livros, é a mesma coisa que Power Rangers, só que sem uniforme. Porque eles nunca levam a batalha espiritual do homem lutando contra o próprio pecado, a própria natureza, a imundície da escuridão do seu íntimo. É sempre um agente externo. Eu lembro que uma vez eu lendo um livro, só abrindo parênteses, estava lá sobre batalha espiritual, como combater o seu inimigo na oração.
Aí ensinava uma oração, depois ensinava como que eu tinha que virar para o diabo e falar. Falei, imagina só, eu estou orando a Deus, Deus me reveste com seu poder, e Satanás, aí Deus falou assim, uai, estava falando comigo agora, mudou? Aí Satanás, agora é eu, peraí, dá licença aqui Jesus, que agora é eu, ele está falando agora é comigo. Satanás, pega seus negócios. E aí começa a guerrear, marcha na sua casa e começa a falar com Satanás para ele, orando a Satanás. O livro estava me ensinando a orar a Satanás. Não, mas você estava expulsando ele, não interessa. Eu estava orando a Deus e no meio desse diálogo, eu estava sendo orientado a falar, peraí Deus, que agora eu vou dar um jeito nele aqui. Vem cá, diabo. Olha o que o livro estava me ensinando. E falava assim, para falar em línguas estranhas. Porque nas línguas estranhas, eu estava combatendo o diabo. Nós lemos todos os textos que falam sobre línguas estranhas aqui. Você viu algum texto falar sobre isso? Sobre batalha espiritual? Tinha alguma coisa a ver com isso? Você lembra do contexto? Até mapa eu mostrei, gente. Vê que a realidade é outra. A realidade é outra. Nós lemos em Coríntios 14, fala assim, se alguém fala em língua estranha e não vai interpretar para as pessoas, fala para a sua própria edificação. As pessoas acham que ali eu falando uma língua que nem eu estou entendendo para eu me edificar. Não. Ali está dizendo o seguinte, olha, já que você vai orar e está falando uma língua que as outras pessoas não compreendem, ora só para você e a sua oração vai edificar você. Mas você está falando de um idioma que você sabe qual que é. Então era um sinal, aqui em Coríntios 14, 22, de sorte que as línguas são um sinal não para quem? Os fiéis, mas para os... O que nós acabamos de examinar aqui? Quem eram os infiéis? Os judeus incrédulos, que acreditavam que a promessa era só para os hebreus. As línguas começam a mostrar que é um sinal para os infiéis. Olha, tem uma coisa aqui que é para outras pessoas. E isso se tornou um grande escândalo. Aí você me pergunta, línguas estranhas é para os dias de hoje? Eu te respondo da maneira seguinte. O mesmo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é imutável. Mas a língua só vai acontecer se atender o propósito das Escrituras. Alguém pode falar em língua? Pode. Eu já presenciei, já tive momentos em que eu falei línguas para edificação. Não sei quando. E nem sei quando vou falar de novo. Só quando o Senhor achar por bem. Se houver edificação. Quando eu olho isso, eu vejo nesse sentido. Se houver motivo pela qual Deus quer trabalhar. Porque Ele dá o dom a cada um conforme for útil. Se Ele achar utilidade no corpo, Ele vai dar. Para mostrar que a igreja é espiritual? Não. Para edificar o incrédulo que chegou, aquele que é de outro idioma, e não ia entender nada da reunião daqueles irmãos, da doutrina que ia ser apresentada, da profecia que é a pregação, ou do ensino doutrinário que seria apresentado ali, mas ele chegou, aí teve alguém que falou em línguas para ele, na língua dele. Que o cenário que eu descrevi aqui sobre dispensação, vale para todos os dons, vocês entenderam? Não é só para línguas não. Se Deus quiser ressuscitar um morto, Ele pode? A hora que Ele quiser? Senão Ele não é Deus, concorda? E Ele faz isso a hora que Ele quer. Agora, alguém falar que detém isso sobre si e que alguma denominação carrega isso sobre ela, é mentira e vai cair lá em 2 Coríntios capítulo 11, onde nós lemos. Parece até coisa boa, mas falou que é deles é mentira. Está entendendo? Foi um desafio muito grande quando eu olhei para as Escrituras e vi que
Algumas das minhas experiências emocionais nunca foram espirituais. E meu apego a isso teve que tornar um apego às Escrituras. Lembra do que Paulo disse? Eu tive tudo por perda, tudo virou refúgio. Ele usou até uma outra palavra pior, tudo virou esterco. Eu não preciso descrever para você o que é esterco, né? Olha, toda a nossa experiência precisa estar pautada aqui. Eu vou concluir para você com um texto que diz que até a experiência da redenção de Cristo precisava estar dentro das Escrituras, senão nem ela valia. Tudo que Jesus fez teve que estar conforme as Escrituras, se nem ela valia. 1 Coríntios 15. Verso número 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, conforme o quê? As Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, não foi de qualquer maneira. Foi conforme. Se não fosse conforme as Escrituras, não era legítimo. Se nem Cristo, sendo Senhor da palavra, não pôde tomar uma postura fora das Escrituras, por que eu e você, como igreja, podemos assumir uma experiência espiritual que não seja conforme as Escrituras? Esta é a preocupação, é este o zelo que nós temos que tomar. E aqui eu concluo.